a maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes, blindados à Marinha foram todos negados, e ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as forças armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As forças armadas precisam fazer o seu papel quando necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver. A Bahia, infelizmente, das 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão ali na Bahia. Gente, nós estamos acompanhando com muita preocupação a situação do nosso Rio de Janeiro. Mais de 65 pessoas mortas. Os 2 deputados do PSOL aqui do Rio de Janeiro. Essa aqui protocolou uma lei para impedir a polícia de usar helicóptero e drone. Mas hoje, os bandidos tacaram drone com bomba em cima da polícia. Ela falou alguma coisa? Não. Ela falou 65 mortos. 65 bandidos mortos. Mas os 4 policiais que morreram, ela não contabilizou na conta dela, não. Vamos continuar vendo o vídeo. Para tentar incidir nessa situação inaceitável. É a operação policial mais letal da história do país. E as 3 mais letais do Rio de Janeiro nas costas do governador Cláudio Castro. E por isso... Gente, não é possível, não. Eles só se preocupam com o bandido morrendo. E o caos que essa facção instaurou na cidade hoje. Fecharam vias públicas e pediram o trabalhador que vocês tanto dizem que defende do direito de ir e vir. Gente, sinceramente, eu não aguento com a esquerda. E pior ainda, quem elege um tipo de pessoa desse, que vive alheia à realidade, ao caos que é instaurado pelo narcoterrorismo. O vídeo todo, ela não fala de tomar nenhuma medida para poder manter esses criminosos na cadeia, os que foram presos, ou parabenizando os 114 fuzis apreendidos, fuzis esses que atravessam mais do que uma parede e podem matar um policial, um morador da comunidade. Da Justiça, Ricardo Lewandowski, pedindo uma reunião de emergência e o próprio STF. Foi o que a Thalíria falou. Operação policial mais violenta da história do Brasil. Sem critério, sem... De quem eles têm pena? Tomar no cu, pô! É relíquia única! Ué! Trembala do caos, porra! Trembala do caos. Tomar no cu! E olha quem eles falam que são os piores da sociedade. Foi baleado, hein? Meu Deus do céu, olha isso aí. Delegado assistente da PM. Olha aí, ó. E eles
Reunião com o STF pra quê? Para poder colocar outra DPF 635, como a primeira, que foi um pedido deles, para impedir a polícia mais uma vez fazer o trabalho dela e o crime organizado estender o seu poder em toda a nossa cidade. Os canalhas de esquerda saem de dentro da universidade, da mesma universidade que eu estudei, para se eleger às custas do povo e ficar defendendo bandido na maior cara de pau. Essa é a esquerda. O Rio de Janeiro tá em guerra, o mundo inteiro tá vendo. Algumas semanas atrás foi o caso do metanol. E o crime mostrou que não vende só droga, vende morte engarrafada. E coincidentemente, alguns dias atrás, o presidente do país disse que os traficantes eram vítimas dos usuários, mostrando de que lado ele tá. E agora, essa manhã, o Rio de Janeiro amanhece em guerra. E na metade do dia já foram mais de 60 mortos. A guerra entre o Irã e Israel deixou em 12 dias 900 mortos. E foi loucura ver como o brasileiro se importou com isso. Como os políticos falaram. Como o próprio presidente do país falou muito. Mas sobre hoje no Rio de Janeiro, é silêncio atrás de silêncio. O presidente do Brasil segue falando da reunião que teve com Trump. Como foi magnífico, um puta mentiroso. Enquanto isso, a menina Cecília Cândido Duarte, de 7 anos, que saía da igreja, levou um tiro. E a gente nunca vai saber se foi da arma de um policial ou de um bandido. Porque isso no Brasil nunca é divulgado. Agora vem a parte que vocês não vão ouvir na Globo nem na CNN. Essa guerra não é de hoje. Ela envolve facções, políticos, policiais e muito dinheiro sujo. A realidade é que o Brasil tá subindo o morro agora para evitar uma intervenção internacional. Porque se ela acontecer, meus amigos, não vai cair só os bandidos. Vai cair político, vai cair policial, vai cair desembargador, vai cair muita gente graúda. A pergunta que fica é, até quando vamos assistir esse teatro? Gostem ou não, mas o Comando Vermelho começou em Ilha Grande, em 79. Isso foi uma união entre os presos políticos e os criminosos. Os presos políticos eram organizados, tinham disciplina e tinham estrutura de resistência. A ideia inicial era unir para sobreviver contra abusos do sistema carcerário. A ideia era dividir comida, roupa, ajudar as famílias, criar uma espécie de código de honra. Mas com o tempo o grupo foi crescendo fora da cadeia. E hoje você vê alguns deles dizendo merdas como os traficantes são vítimas dos usuários. Porra. E aí eu te pergunto, seu presidente, qual é a sua posição nesse momento? Os policiais e bandidos foram vítimas da menina Cecília que morreu nessa manhã, de 7 anos de idade? Quem são as verdadeiras vítimas, seu presidente? O povo tá esperando a sua resposta. Tic-tac. Tic-tac.